Sejam muito bem-vindos ao podcast Conscientemente comigo, Juliane Matias. E hoje estamos gravando o primeiro episódio com 4 mulheres incríveis falando sobre negócios, corpo e mente. E para começar, eu vou pedir a Mariana que comece essa rodada falando sobre o seu negócio e como ele está fluindo aí na sua vida. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Juliane. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse podcast. Que eu adorei o tema desde o primeiro dia que Pedro falou comigo sobre o tema. E eu achei incrível, porque não tem como a gente separar, né? Não tem como a gente separar negócios, mente e corpo, porque a gente é uma pessoa só. Eu trabalho com mentoria para mulheres. Me chamo Mariana Moraes e há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar, né, eu notava que as pessoas, na maioria das vezes, estavam insatisfeitas com o trabalho. E aí, quando eu comecei lá no meu primeiro emprego, e eu gostava tanto de trabalhar, que eu vi essa insatisfação nas pessoas, e eu pensei assim, né, eu li uma notícia que 89% dos brasileiros são insatisfeitos no trabalho. Quando eu vi essa notícia, isso já tem muito tempo, né? Esse dado já mudou um pouco, já diminuiu, né? Quando eu vi essa notícia, mais de 20 anos atrás, eu pensei, novinha, inocente, pensei assim, se eu puder mudar esse percentual em 1%, eu acho que eu já vou ser feliz. E ali começou o meu trabalho de inspiração a mulheres, para que elas gostem do trabalho delas, para que elas sejam satisfeitas com o trabalho delas. E isso começa com o resultado. Então, o meu trabalho foi todo pautado em como que a mulher ela vai ser mais satisfeita com a carreira dela, o negócio dela, através de resultado. Então, eu comecei um trabalho de mentoria, ativando esse poder nas mulheres, delas entenderem que sim, eu construo o meu resultado. Resultado de satisfação, resultado de reconhecimento e resultado financeiro. E aí essas mulheres começaram a se empoderar mesmo do negócio delas e com isso muda tudo, muda todas as áreas da vida, né? Porque quando você está bem no seu negócio, você leva essa satisfação também para outras áreas da sua vida, que aí inclui família, né? Inclui realização com amigos e ela começa a se cuidar mais. Isso é o mais curioso. A mulher, quando ela começa a ganhar satisfação no trabalho dela, eu vejo que aí ela começa atividade física, começa a se arrumar mais, se preocupa, sim, em estar bem emocionalmente. Então, assim, foi o que eu falei no início, não dá para separar. Então, meu trabalho passa por isso e hoje eu dou consultoria para mulheres focadas em mulheres empresárias que têm um negócio, porque através delas, elas também inspiram outras pessoas, que são as funcionárias delas e os clientes delas. Então, esse é o meu trabalho. Sim, você trabalha com a tríade do sucesso. Sim, a tríade, eu costumo até falar, é corpo, mente e espírito. Sim. E você ajuda nessa base, né? Essa base na rocha, que é firmar a identidade. E é muito importante a gente firmar a identidade, porque aí ela entra num caminho aonde vem... em suma, uma prosperidade, porque a prosperidade não é só a questão da riqueza, é diferente, né? A prosperidade é todo um conjunto. Então, para continuar, vamos falar com você, Tati Ana. Obrigada pelo convite também, adorei o tema. Muito bom estar com vocês, estar aqui dividindo essa mesa com vocês nesse momento. Então, eu comecei, né, no escritório de contabilidade. Atualmente, eu terceirizo um setor da contabilidade, então eu tenho vários clientes contadores. Eles são meus clientes diretos, na verdade. E eu sempre trilhei a minha trajetória dentro da contabilidade com folha de pagamento, né? A parte de recursos humanos, cuidando de pessoas e fechando folha de pagamento, encargos e etc. E atualmente eu estou, né, trabalhando e me formando, né, estudando cada vez mais saúde mental corporativa, que está tão em alta aí. Né? A partir de maio, as empresas já começam a fiscalizar, né? As empresas que não dão valor sobre esse tema, né? Que é saúde mental. Uhum. Então, hoje eu posso te dizer que eu sou uma tecnóloga, né, em NR1. Né? Eu me formei, me preparei, me qualifiquei para estar analisando as empresas, né? Os riscos psicossociais dos funcionários, porque eu rompi, né? Eu rompi o departamento pessoal e comecei a olhar o ser humano, né? E olhar de uma forma especial.
com que tenha cuidado com o ambiente de trabalho. E quando, de fato, saiu a legislação esse ano sobre NR1, que as empresas se tornam obrigatórias a trazer um projeto para dentro das empresas, eu falei, nossa, já era já o que eu já estava querendo fazer, agora com força maior, né? De estar levando a saúde mental corporativa. Então, hoje eu posso dizer para vocês que o meu trabalho é levar a saúde mental corporativa para as empresas e para os meus clientes, né? Então, a gente já está trabalhando sobre isso com cada cliente, já colocando em e-mail, já colocando a legislação e já acendendo uma luz, porque muitos não se preocupam, Sim, né? verdade. Então, esse é o meu trabalho atual e que tá assim fervendo, né? Porque muitas pessoas não acreditam e a gente primeiro tem que trabalhar a cabeça do empregador, Sim. né? Porque o funcionário ele tá ali ansioso, como é que vai ser? Muito importante você falar sobre a mudança de mentalidade do empregador. Porque ele quer o resultado, mas ele não quer o investimento para ter o resultado. E aí, quando você passa dessa esfera de querer só a mão de obra, você não passa pelo que nós falamos a princípio, que seria corpo, mente e espírito. A pessoa não é uma máquina, ela vai dar resultados, mas ela não é uma máquina, ela é uma pessoa que tem seus problemas psicológicos, tem as questões a lidar de família, de doença, você não sabe. Então, você tendo ali uma base vindo de cima, hierarquicamente, é essencial, é maravilhoso. Eu vou aproveitar o gancho, vou chamar a Alice e vou falar algo sobre a minha trajetória. Eu trabalhei num cartório de protestos e ele investiu nos funcionários, Alice. E aí ele pagou a minha faculdade. Hoje em dia eu sou bacharela em Direito, porque eu ganhei essa oportunidade, aproveitei e fiz. Sou advogada? Não. Terminei a faculdade, engravidei, vim para maternidade. Aí minha filha com 3 anos veio a pandemia e não fiz OAB. Pedi para sair do cartório, vim para dentro de casa. Aí que deu um pouquinho ruim, porque eu estava viciada em trabalho. Eu sempre fui da questão de produção. E o cartório era muito produção. Então, eu era muito rápida, ágil. Eu queria fazer as coisas, queria acontecer e realmente cansa. Então, eu fiquei quase 14 anos ali. Mas ele já via esse ponto, porque ele botava para a gente fazer massagem. Ele começou com shiatsu toda sexta-feira. Era uma briga para poder fazer a escala, para poder fazer. E aí ele disponibilizou uma sala para dormir, para descanso. Então a gente também comia muito rápido e ia dormir mesmo. E ele falava: vocês têm que dormir. Tem gente que acorda muito cedo e aí ele priorizava. Então, é raríssimo isso acontecer, né, Alice? E você está trabalhando aí diretamente com essa questão do corpo e vamos falar do seu negócio já com a conexão com o corpo. Fica à vontade. Perfeito. Belíssima introdução. Ajudou bastante. Obrigada. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Meu primeiro podcast. Eu espero me sair bem. Já E eu tenho formação em fisioterapia. E escolher dentro da fisioterapia trabalhar com a questão do toque, da terapia manual, né? Porque muitas das vezes a gente, profissional de saúde, existe uma certa barreira, né? Em se tratando de você ter até uma certa intimidade com o paciente. E aí, isso eu vi que a fisioterapia fazia isso com muito carinho, mas que estava sendo, assim, pouco valorizado. E aí eu via que a faculdade de fisioterapia estava produzindo robô. Então, quando eu fui nichando mais, né, entendendo que eu posso não atender todo mundo, mas eu posso especificar, né, de acordo com o que eu gosto, com o que eu tenho mais afinidade. E aí eu fui descobrindo que o toque é uma forma de terapia, né? Trabalhei muitos anos com saúde do trabalhador também, eu atendia funcionários de banco.
aqui em Niterói, não só em Niterói, mas no Rio de Janeiro. Então, trabalhei muitos anos atendendo gerentes de banco, não só, mas todos os funcionários da agência. E na hora que eu chegava na agência era muito bom, porque todo mundo, lá vem a fisioterapeuta para dar aquele descanso. Isso, era né? um momento que O não momento precisava se preocupar com nada, era só de deitar. Deitar, desopilar, né? Enfim. E eu via, e o projeto foi tão legal, né? Nichando, né? E trazendo para unir o que a Mônica e a Tati falaram, é que como até a questão do lucro foi, assim, tendo uma evolução porque o trabalhador estava mais equilibrado, né? Eu não gosto de usar muito a palavra relaxado, porque ele estava relaxado e tal, mas eu acho que o equilíbrio é mais eficiente para você gerar lucro e resultado, que é isso que a empresa quer, né? Apesar de também ter uma parte na área que vê isso de forma muito, muito negativa, né? Mas existe também essas possibilidades que você pode quebrar isso. Então, hoje eu trabalho, né? O meu negócio é nichando mais para a parte de relaxamento e bem-estar. Então, o meu carro-chefe é drenagem linfática, porque para mim eu acho que é uma das melhores técnicas que tem. E eu, trabalhando bem essa base, eu posso preparar você para qualquer coisa que você queira fazer depois. Se você quiser trabalhar postura, se você quiser trabalhar musculatura, se você quiser trabalhar emagrecimento. Então, eu entendi que essa técnica, ela me dá um alicerce para a pessoa querer fazer algo a mais ou quer ter um resultado diferente, né? Ela primeiro trabalha a parte linfática. E aí eu acabei me identificando muito com isso. E hoje, graças a Deus, sou bem feliz, sou bem realizada. Quero ainda aprimorar algumas coisas no meu negócio. E que bom que eu estou com o pessoal da Leste, né? Estou num grupo legal para isso, que eu quero dar uma lapidada. E, enfim, é isso. Aproveitando para eu poder fazer uma pergunta. A drenagem linfática, ela ajuda a baixar o cortisol? Ajuda. Principalmente, já atendi, inclusive, pacientes com indicação de psicólogos, psicoterapeutas, para essa questão do estresse. Sim. Então, por mais que tenha indicação, às vezes, de massagem relaxante, que é muito bom, mas a drenagem linfática ela consegue fazer como se fosse uma limpeza de toxinas no seu corpo. Entendi. Então, até essa questão de produção, né, alta de cortisol, por conta, né, do desequilíbrio, a drenagem linfática ela consegue dar esse abafo, né? Entendi. Essa noção um pouco mais centrada, mais equilibrada mesmo. Acho que a melhor palavra é equilíbrio. Perfeito. Eu vou continuar ali com a Jaque. Falei do cortisol relacionado aí à saúde mental. Jaque vai se apresentar, mas a princípio nós somos psicanalistas e o cortisol ele vem aí com o hormônio do estresse, né? Que é o excesso de presença e temos aí um problema, né? Porque a mulher não para. Então, falamos aí com a Alice do parar para poder se cuidar no corpo e agora com a Jaque, que a pessoa vai parar e cuidar da mente. Fica à vontade, Jaque. Boa noite, né? Já boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Esse momento único. Me chamo Jaqueline Pereira, sou psicanalista clínica, sou hipnoterapeuta, somos, né, Ju? E psicanálise para mim hoje é um propósito de vida. É a oportunidade de entrar na vida do paciente e ajudar o paciente a sair do trauma de infância. Não tem dinheiro que pague esse momento do sucesso do paciente, porque o sucesso é dele. Então, ontem mesmo eu terminei uma sessão com uma paciente que já está há 1 ano comigo, já fez 1 ano, e ela me deu o laudo do psicólogo e vários problemas sérios. E através desse 1 ano de tratamento, ela já está saindo dessa série de problemas gravíssimos que deu diagnóstico.
Então, quando terminou a sessão, ela fotografou o diagnóstico e mandou para mim. E agradecendo, toda a sessão ela agradece, porque ela não conseguia lidar com as emoções dela, ela não conseguia se comunicar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, não conseguia conter a raiva, o ódio, o rancor. Era assim, uma mistura, uma intensidade desenfreada de emoções reprimidas desde a infância. Ela recebeu o diagnóstico há 22 anos atrás. Caramba. Caramba. Quer dizer, desde a infância dela, ela carrega bagagens terríveis. E agora ela está vivendo. Que Então, maravilhoso. gente, Olha, eu me arrepiei. Também. ela muito está forte. vivendo. Ela Ela está está em plena vivendo consciência plena consciência. de quem ela é. Ela hoje tem autonomia de fazer, não, isso aí não me pertence mais. Que legal. Eu não aceito mais. Não tem preço. Não. Não, é verdade. Não tem preço. É um negócio propósito, né? Sim, sim, sim. É aonde, dentro do nosso negócio, a gente proporciona saúde emocional, o equilíbrio do corpo, e juntando com a questão de você lapidar mulheres, né? Nós somos mulheres, nós temos várias personas. A mulher que é mãe, a mulher que é dona de casa, a mulher que é a empresária, a mulher que tem que se cuidar, que tem que ter o momento ali menininha. E essa próxima rodada, agora eu gostaria de saber de vocês qual foi a base emocional para vocês chegarem até aqui? O que vocês conseguiram construir com a própria trajetória de vocês e trazer essa consciência para hoje estar fazendo o que vocês estão fazendo com propósito no empreendedorismo de vocês? Vamos começar com a Mariana novamente. Então, a minha base foi desde a infância que eu sempre vi meus pais trabalhando e eles nunca reclamaram do trabalho. E é uma coisa curiosa porque nós, na sociedade, fomos educados muitas vezes que trabalhar é um fardo, né? E que domingo à noite vamos começar tudo de novo, né? A gente foi acostumado a ouvir isso, só que eu não ouvia isso. Eu ouvia meu pai gostando muito do trabalho dele e a minha mãe também. Até porque quando minha mãe era recém-casada, ela teve que enfrentar meu pai mesmo para falar, não, eu vou trabalhar. E ele falava, você não precisa. E ela falou, mas eu quero. Então, ela buscou isso. Então, ela nunca reclamou do trabalho dela, nem meu pai. Então, eu cresci vendo que trabalhar era legal, trabalhar era bom. Meus pais chegavam felizes do trabalho. É claro que meu pai chegava, a primeira coisa que ele fazia era deitar, né? Tirava os sapatos, ficava com o pé para cima, mas sem reclamar. Dava para ver que era depois de um dia de trabalho, ele dava aquela relaxada dele, ia tomar um banho e ia ver televisão. Então, assim, eu cresci com essa base. E aí, eu mesmo, quando comecei a trabalhar, né? Eu comecei com 18 anos e, de fato, eu não precisaria trabalhar. Meus pais, eles pagavam a faculdade para mim, então eu podia continuar ali até me formar, mas eu quis também. Foi uma situação parecida com a da minha mãe. Eu quis trabalhar porque eu queria ter o meu dinheiro, né, de fazer minhas coisas e muito por realização também, porque para mim era isso, trabalhar era legal. E foi como aconteceu, né? Eu fui começando a trabalhar e eu via pessoas reclamando e aquilo para mim era um mundo diferente, porque não era isso que eu acreditava de trabalho, né? E eu comecei a ver numa situação, no meu primeiro emprego, uma pessoa que estava ali, que era a que eu mais tinha intimidade, assim, ela saiu para ter neném e ela não voltou. E aí depois eu perguntei, antigamente não tinha rede social, a gente não trocava muito, né? Eu falava com ela só no trabalho. E aí eu perguntei, ela não vai voltar a trabalhar? Perguntei ao chefe, assim, né? E ele falou, não, porque agora ela não pode mais, agora ela é mãe. Aquilo para mim foi mais um impacto. Eu falei, nossa, mas ela era tão alegre, que era uma das poucas que eram alegres aqui. Aí eu falei, mas por que não? Né? Isso eu lá, novinha, mas por que mãe não pode? Por que não? E aí eu fui vendo algumas situações que eu olhava e falava, mas por quê? Né? Uma outra situação que me marcou bastante foi uma pessoa também recém-formada, que eu sempre fui para academia desde novinha, né? E aí eu falei, e aí, vamos malhar e tal? E aí a pessoa me respondeu assim, não, agora eu acabei de me formar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar, depois eu cuido da minha saúde.
E aí eu falei, ué, mas por que tem que ser uma coisa ou outra? Então eu sempre fui questionadora, por quê? Porque eu via minha mãe se cuidando, ia para academia, estava sempre arrumada, estava bonita e trabalhava. Meu pai fazia as caminhadas dele, estava trabalhando, sempre se cuidava. Falei, mas por que tem que ser uma coisa ou outra? Então aquilo começou a mexer comigo e eu falei que eu acho que eu posso mudar isso. Eu já vinha com aquela situação de mudar, né? Então, depois eu me tornei empresária, eu tive muitas empresas, eu tive 10 empresas ao mesmo tempo. Eu tinha empresas aqui no estado do Rio, em algumas cidades, e eu tinha 2 em Curitiba. Isso ao mesmo tempo. Em 2016, eu estava com 10 empresas. Nossa. E aí, quando eu estava em processo de expansão, meu ex-chefe falou assim para mim, quero ver você cheia de empresa, continuar bonitinha assim, se arrumando. Eu falei, mas por quê? Por quê? É questão de gestão do tempo, organização. E eu continuei me cuidando, eu nunca deixei de ir para academia. Alimentação e academia, porque isso me dava base. Né? E aí, depois de... Eu desenvolvi a minha equipe. Depois de um tempo, eu comecei a desenvolver outros empresários, outras empresárias e outras equipes também. E sempre, no início dos meus treinamentos, sabe o desafio que eu colocava para as minhas alunas? Quem aqui, eu falava sempre assim, quem aqui não faz atividade física, se você quer ter mais resultado, por quê? O que as pessoas me procuravam? Me procuravam para ter mais resultados nos negócios. E eu falava, então, olha, a partir de agora, quem não faz atividade física, começa a fazer. Você só vai continuar o curso se você começar a fazer. E eu falava assim, atividade física aumenta resultado. E aí, as pessoas começavam, assim, ficarem mais ativas mesmo, as pessoas começavam a fazer atividade física, começavam a se cuidar mais, e o resultado vinha mais. Por quê? Atividade física, mente, corpo, né? E hoje, né, depois de muito tempo, eu já fui vendo estudos de que hoje é comprovado que a mulher, que ela se cuida mais, que ela se sente bem com o próprio corpo, com a autoestima dela, ela tem mais resultado. Então, uma mulher autoconfiante, uma mulher que sorri mais, ela vende mais. Se ela vende mais, ela tem mais resultado. Ela cresce na carreira. Se ela tem um negócio, ela vai ter mais clientes. Ela vai ter uma equipe que acredita nela, porque primeiro ela tem que acreditar nela. E mente e corpo tem tudo a ver com acreditar em você. Sim. O nosso corpo foi feito para estar sempre em movimento. E o contrário desse movimento é a depressão. Né? Então, um corpo que não se movimenta, ele deprime. E o ideal seria que nós nos movimentássemos nesse sentido de manter a nossa sanidade também mental, mas num todo. Porque o que eu costumo falar também às minhas pacientes que são mais idosas, tem gente que não bebe água para poder não ir no banheiro muitas vezes. Ai, Então, a nossa vida é levantar e sentar. Levanta e senta do sofá, levanta e senta da cama, levanta e senta da cadeira, levanta e senta do vaso sanitário. Então, é um senta-levanta que é a musculação que vai dar, a atividade física que vai dar esse suporte pra gente. A gente já mais se envelhecendo. Eu busquei fazer essa transformação com a minha transformação. Né, hoje eu tenho 41 anos, mas a partir dos 39 que eu comecei. Não, a atividade física agora vai ser inegociável. Vai entrar direto nas minhas... não são despesas. Não é gasto dinheiro com academia, é investimento. E quando eu mudei essa perspectiva de olhar para as finanças como um investimento, realmente mudou. Ela falou algo muito interessante do sorriso. O sorriso, ele gera serotonina, que é o funcionamento do nosso segundo cérebro, que é o intestino. Então, uma mulher feliz tem o intestino aí funcionando bem, pleno vapor, pele boa, né? O cortisol também, ele fica mais equilibrado, porque o corpo funciona, né? Então, a gente não tem só umzinho que comanda, não. Somos dois. Só pegando um gancho que ela falou sobre essa questão da geração que você viu, né, dos seus pais. Eu também via muitos meus pais, né, que eles faziam parte de uma geração muito, muito industrial, né, muito robótica, de você saiu da faculdade, ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Então, eu não via também, assim, os meus pais reclamando, até porque tinha-se tudo em casa. Então, mesmo em crises econômicas, governo, entra governo, sai governo, mas a situação sempre foi muito tranquila. E eu lembro que em alguns momentos assim, eu conversava com a minha mãe sobre essa questão de trabalho, e eles casaram muito novos para a época, meus pais casaram com 24 anos,
na muito década bom. de 80, né? Na década de 70. Isso era, eu acho muito novo, né? Para constituir família e tal. E uma coisa que minha mãe falava, e quando você falou, eu lembrei na mesma hora, assim, é que ela fala assim para mim hoje: minha filha, eu não tinha tempo para pensar em coisas, por exemplo, que estavam me incomodando. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, assim, não tinha muito, e que pode ser bom e talvez pode ser um pouco também chato hoje. Às vezes tem coisas que a gente não precisa, não sei se vai ser um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, mas assim, dar atenção em certos momentos da sua vida, porque você simplesmente tem que fazer aquilo ali, né? Assim, a questão, por exemplo, do empreender, do trabalho e tal. É óbvio que quando você se cuida, é melhor, você tem um terreno fértil para você, inclusive aparentar uma estética mais atraente. É óbvio. Mas eu acho que tem certas coisas que a gente só precisa fazer, né? E hoje você vê, talvez assim, em alguns momentos, que é importante você construir uma mentalidade, você se preocupar, mas tem hora que você não tem que perder muito tempo falando certas coisas, não. Você tem que ir lá e fazer. E para algumas pessoas falta isso. Como algumas pessoas não têm essa percepção, precisa de uma pessoa que sinalize, né? Que mostre para ela. O óbvio tem que ser dito às vezes, né? Muitas vezes. Muitas. Não, às vezes não. Você Muitas falou vezes. essa coisa, por exemplo, da ingestão de água. E eu trabalho, né, com essa questão da drenagem linfática e eu preciso que o corpo fique hidratado. Na minha mente, na minha cabeça, a coisa mais fácil que tem cara, você tem que beber água. Só que eu tenho clientes que têm uma dificuldade absurda de beber água, né? E assim, não é só questão de, porque a água não tem gosto. Tenho clientes, por exemplo, que eu fazia água saborizada porque ela não gostava da água, porque a água não tinha gosto. Eu falo, gente, mas é água, não tem gosto. Sabe? É água, você precisa... É o mínimo para o seu corpo. Mínimo, né? Então, Porque assim, ele consegue até sobreviver sem comida determinado tempo, mas não consegue mas sem sobreviver água sem não água. sobrevive. Então, assim, para mim era muito óbvio algumas coisas. Eu falei, cara, se você quer me contratar os meus serviços, né, de saúde, então você precisa fazer um deverzinho de casa. Você precisa beber água. Você não me fala esse negócio de beber água porque eu não vou beber água. Então a pessoa também já entra com uma negativa, já fala assim, não posso. Eu falo, peraí, olha só. Então vamos lá. Então, por que você quer fazer aquilo? Por que você está me procurando? Qual é o teu objetivo, né? Entender que coisas simples precisam ser feitas e aí sim você vai dar o resultado. Então, por exemplo, essa coisa de fazer exercício, isso é o básico, como você abriu os olhos, Eu sabe? imagino que assim, a gente pensa, o dia pode ter sido mais corrido, mas a gente vai tomar banho, vai escovar o dente. Exercício tinha que ser a mesma coisa. Exato. Beber água é a mesma coisa. Você não chega cansado em casa, você não tira maquiagem, né? Troca de roupa. Então, fazer exercício tem que ser, sabe? Não só fazer o exercício, porque você deu exemplo, né? De pessoas que sedentárias, né? Na empresa e tal. Mas como essa questão é complicada de você inserir Sim. no seu hábito de vida. Até porque as pessoas não se priorizam. Não. Porque muitas estão num mecanismo onde elas querem produzir para poder ter o recurso financeiro. Mas aí perde a saúde para desfrutar do recurso financeiro. Então, é como a metáfora do avião. Em caso de despressurização, vão cair máscaras sobre Então, se você não colocar em você primeiro, você não tem como ajudar o outro. Porque se você colocar no outro sem antes colocar em você, você não consegue. Não, você morre e não consegue ajudar ninguém. Aí outra questão. Que uma vez uma comissária me falou isso. Por que tem que botar você em primeiro? Quando a pessoa está em pânico, ela não consegue, não tem um nível de consciência para entender que ela precisa de ajuda. Quando ela olha para o lado e vê que você está calma, aí ela, vou aceitar, então ajuda. Então, se ela não vê que aquilo tem um controle, que aquilo ali vai não vai prejudicar, não vai, enfim. Aí ela aceita ajuda, né? Então... Você ajuda o próximo até mesmo com o seu exemplo de você se cuidando bem, né? Sim. Eu vejo o brilho nos olhos da Jaque quando ela fala sobre o negócio dela
trazer essa satisfação É. para paciente, o brilho, nossos olhos, né, brilham e é realmente satisfatório. Mas me conta você, como que foi essa trajetória da sua mente para você poder chegar até aqui hoje, como empresária do ramo da expansão da consciência? Lindo esse nome, gente. Ah, Lindo. Desde criança, né, eu queria empreender, não sabia. Fiquei sabendo agora no Leste, né? Leste é maravilhoso. Não é? Desde criança eu queria comprar minhas coisas, eu queria ter independência, eu não queria depender dos meus pais, né? Então eu comecei a fazer unha dos vizinhos, das vizinhas. Naquela época tinha poucas manicures, não era igual hoje, que é de esquina em esquina a gente encontra. Então eu tinha uma clientela grande e já ainda na adolescência a gente conseguia, eu e minha irmã era sócia e a gente ia na casa das clientes, porque não tinha esse serviço também na época, a gente que criou isso, né? E aí a gente cresceu, né, fazendo unha, mas eu tinha problemas emocionais sérios, que na época da adolescência não se falava em depressão, não se falava em tristeza profunda, mas eu acredito que eu tinha esse diagnóstico, com certeza, nessa época. E aí os anos foram passando, eu tive filho, né? E só vai agravando, só vai somando as tristezas. Quando não é tratado, não vai. Ah, eu já esqueci. As pessoas falam isso, né? Não, eu sou assim, aconteceu, fiquei com raiva, mas logo eu fico bem, fica tudo bem. Não fica. Sai da sua consciência, mas vai para o seu inconsciente. E ali vai só somando, só vai crescendo. E isso aconteceu comigo. Mas eu tinha em mim uma vontade de descobrir respostas, de ter respostas. E fui crescendo e buscando, e lia livros de terapeutas. E você vê como que o cérebro vai buscando, e você na hora você não entende, mas o cérebro vai buscando. E aí até que fui a psicólogos, só que eu não conseguia ter respostas. Até que um dia, duas amigas minhas vizinhas, falaram: Jaque, por que você não faz o curso de psicanálise? Porque manicure parece que associa a terapia, né? Sim, Mas não é bem terapia, assim. não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico, né? Então você leva jeito, Jaque. Aí eu falei, gente, duas pessoas falando o mesmo assunto não é possível. Aí eu fui que eu entrei e comecei a fazer terapia, porque para fazer atendimento a gente tem que. Tem quanto tempo isso? Tem 2 anos, né? Nossa, que perfeito. Que você 2 tem um anos. brilho nos olhos. Aham, sim. É uma Você paixão. tem um brilho nos olhos. Quando você fala, você É fala com paixão. brilho nos olhos. E aí eu encontrei as respostas. Eu encontrei o porquê da tristeza. Eu gostava de ouvir Whitney Houston. Eu acho que ela entendia a dor que eu sentia. Nossa, perfeito. Porque ela era muito triste. Então eu ouvia, não sabia inglês, mas eu sentia, era a dor igual. Então ali na psicanálise eu entendi por que eu era triste, por que eu achava que eu não era merecedora de vitórias, que as vitórias não me pertenciam. Então, gente, hoje eu estou aqui ressignificando muitos traumas e é claro que a busca é profunda, né, Ju? E tem muita coisa para ressignificar. Mas hoje eu atendo o meu paciente com um olhar humano e com empatia. Eu sei aquele lugar de sofrimento, de dor, o que é. Quanto pior o caso, parece que dá mais gosto De você de abraçar. de acolher, né? Porque eu sei o que é andar na sombra, né? E ver só preto e branco. Sim. É constante, é profundo e constante. Porque não é porque terminamos o nosso curso que a gente não tem que estudar, né? Então, hoje a gente ainda estuda casa, a gente ainda faz Sim. supervisão, é uma constante. É uma Tati constância. tem um caso com a psicanálise também, Tati. Conta pra mim essa Tenho, parte. porque começou no departamento de pessoas, departamento pessoal em 2011. Não posso falar da minha infância, porque minha infância foi abençoada. Então, assim,
eu acho que eu comecei a olhar de fato, porque eu fui criada com vovó, né? Então a gente tinha muito açúcar, muito mel. Vovó e vovô fizeram uma alegria na nossa infância, brincando de escravo de Jó, meus pintinhos vêm cá. Então não posso dizer que na minha adolescência, tô triste, não. Eu acho que eu fui livre, eu tive expressão. Meu avô foi um coach, sabe? Meu avô falava assim, vai lá, você vai vencer, você vai conseguir. Meu avô é esse cara sem estudo e falava isso na varanda de casa. Energia masculina necessária para nós mulheres. E ele falava, olha, você não precisa fazer nada dentro de casa, nem minha avó, você fala assim, você vai estudar, você vai ser uma mulher independente, você vai ter o seu dinheiro, você vai vencer. Então, eu sempre tive essa força dentro da minha casa. Mas só que, assim, o que me trilhou a saúde mental? O departamento pessoal, em 2011, no Estaleiro Aliança. Mais de 3.000 funcionários. E aí, quando o funcionário vinha entregar o atestado, ele queria falar. Né? Então, você começa a ver que é muito além de um olerite, de um contra-cheque. Ali eu comecei a amadurecer que a folha de pagamento ela vai muito além de um valor, né? De um lançamento na folha. E eu também fiquei por muitos anos muito operacional. Mas, de repente, virou uma chave da psicanálise. Por quê? Por que virou? Porque eu tive traumas, assim, tristezas no decorrer da juventude para a fase adulta, quando você vê que encarar o mercado, lidar com as frustrações e decepções, não só com amigos, como relacionamento, me fez buscar a psicanálise. E aí eu precisei, né, me curar, me tratar, entender, e ao mesmo tempo eu linkava a vida pessoal com o profissional, quando você faz terapia, e a minha própria psicanalista falou assim, por que você não faz curso de psicanálise? E aí eu, verdade, vou fazer curso de psicanálise. Por quê? Porque eu já tratava de pessoas. E aí eu falei, vou fazer psicanálise. E a gente começa assim, se transformar. Hoje, quando alguém vem me ferir, quando alguém vem falar de forma arrogante, eu falo assim, deve ser sobre a infância. Eu já penso assim. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é. Então já não é sobre mim, é sobre o que ela pode te oferecer. Né? E aí, quando você estuda Freud e Lacan, gente, é vida. Porque você fica muito mais madura no seu posicionamento, no seu setor, no que você está fazendo. Né? Atualmente eu faço também pós-graduação de psicologia e positividade no trabalho pela PUC. Então abre mais leque ainda. Sim. E eu sempre fui apaixonada pelas NRs. E a NR1, ela é a mais antiga, ela é a principal das NRs. Ela é linkada às outras NRs 5, 35, né? Então, quando veio a legislação esse ano, eu acho que eu fui uma das pioneiras já me especializar em saúde mental, porque a NR1 esse ano, ela teve uma transformação, ela incluiu a saúde mental corporativa. E eu falei assim, não, eu estou pronta. Eu estou pronta para atender o meu empresário, para ele entender a importância da escuta ativa. Quantas pessoas aí já se mataram? Quantas pessoas já superaram o burnout ou nem superaram o burnout? E aí a gente vem com essa força maior de entender que o sucesso nos negócios não é somente uma mente cansada e um corpo que vem a desistir. Então, a crescente nos negócios é o contrário. É uma mente com desempenho, né? Porque o papel de cada uma aqui vai tratar o desempenho. Você vê que o seu trabalho vai melhorar a produtividade do funcionário e a escuta não vai adoecer a mente do funcionário. Isso. Então, hoje a gente vem com força aí, uma obrigatoriedade de que tem que mudar, né? O Ministério do Trabalho se preocupou com esse pilar. A demanda de afastamento aumentou e veio de uma forma
crescente Absurda. absurda. É isso, porque foi anunciado que teve a pandemia do Covid. Mas depois do Covid, que nós tivemos mais acesso a quão preocupante é a saúde mental, veio o anúncio. A saúde mental vai entrar em colapso, ou seja, a próxima pandemia é de saúde mental. Então, já estamos nos preparando para isso. Isso. E você, Alice? Fala pra Essa mim. questão, de novo, trazendo o gancho, porque a fala de vocês está muito presente assim no que eu faço. Apesar de eu usar muito toque, né, terapia manual e tal, mas está muito presente também essa questão de saúde mental. Por quê? Eu reparo, né, que por mais que digamos, o foco principal seja corpo, mas eu vejo que muitas pessoas querem a necessidade de serem ouvidas. Sim. Então, assim, é juntar a fome com a vontade de comer. Então, Serem se eu ouvidas vou e serem cuidadas. serem cuidadas, né? Então, se eu vou para uma sessão de massagem, eu vou aproveitar aquele momento também e vou falar, né? Tanto que alguns clientes me chamam de terapeuta. Eu falo, não sou terapeuta, eu sou fisioterapeuta, né? Terapeuta de, né, mente, aqui, ó. As coleguinhas, eu sou físico. Mas como isso está muito forte, porque essa coisa também do home office, né, da pandemia, que foi um divisor, e por isso que a gente fala muito dessa coisa do antes pandemia e depois pandemia, porque foi um divisor muito rápido. A gente não teve um aviso, né? O corpo não teve um aviso, a cabeça não teve um aviso. Eu tenho clientes assim de home office, por exemplo, que quando eles pedem um atendimento em domicílio, uma coisa que eles prezam muito assim, silêncio. Eu quero ficar em silêncio. E aí, né, tem essa preocupação de preparar o ambiente, mas assim, silêncio para eu falar. Porque na empresa, às vezes, dependendo do departamento, é muita gente, às vezes não tem um profissional que possa fazer isso, né, esse intervalo, né, intermediar isso. Então, o que eu reparei, e que foi assim um ligar, né, de chave, foi que interessante como o corpo se comporta e manda avisos, só que a gente não está atento O corpo fala, né? para prestar atenção. E a gente vai no robótico. Ah, essa dorzinha é normal, eu tô sentada aqui, essa dorzinha vai. E essa dorzinha, se você não prestar atenção, ela pode encadear para uma região cervical e pode encadear uma labirintite. Você pode ter um problema de vista, você pode ter assim, um problema até de ingestão de água, porque você está sentindo dor, e aí uma coisa vai levando a outra. Sim. Então, eu reparei que eu podia, né, dentro dessa parte de toque, trazer esses dois pilares assim de bem-estar, né? De você Sim, cuidar, sim. tocar, ser cuidado e tal. As mulheres adoram, né? E a mulher é muito proativa nesse sentido, mais do que o homem. Mas de você também dar oportunidade. Você quer falar, né? Aqui o que acontece aqui fica aqui. Então não tem problema. E a postura do profissional é importante, de passar essa questão de você falar assim, não, eu entendo você porque eu passei e você está seguro aqui. Então, né, eu acho que isso conta para uma tranquilidade para a pessoa se cuidar, né? E eu assim, o que eu me preocupo quando eu liguei essa chave de passar essa tranquilidade de confiança. Sim. Falar, olha, tanto no corpo quanto na Falando em Na confiança, mente. vou pegar um gancho aqui, porque como eu sou tecnóloga em NR1, as pessoas ficam perguntando assim, mas como que você vai avaliar uma empresa de 5.000 pessoas, como um estaleiro, uma TIM, uma Oi, sobre prevenção de riscos psicossociais? Eu me sinto privilegiada e muito feliz, porque além de eu amar de saúde mental, eu comprei um aplicativo. É muito legal esse aplicativo, porque esse aplicativo, lógico, ele te obriga a colocar o CPF e ele automaticamente vai puxar o seu nome ali, né? Ele vai estar ligado em cada IA. Só que quando você pega o resultado de cada setor, né? Primeiro você tem que entender quantos setores tem a empresa, quantos funcionários tem naquele setor. Então você libera um link para o RH, o RH distribui aquilo ali por setor, o funcionário responde,
E na velocidade da luz, você tem o resultado dos riscos psicossociais que devem ser trabalhados numa grande empresa em grande escala. Hoje não tem desculpa para não cuidar do seu De funcionário. não cuidar. Não E tem outro, desculpa. olha o legal disso tudo. Quando você tem aquele resultado, você não sabe quem foi que falou. Então, olha a confiança. Eu não sei se foi Maria ou se foi João que respondeu. O sistema pede o nome, o CPF, para ele ter certeza que você existe. Porque para saber que aquilo ali é uma verdade em números, né? Porque o CPF é uma coisa que você não É tem o igual. único. É o único. Mas único. nós, né, da área da saúde mental, a gente não está preocupado quem está falando, mas em analisar o corporativo. Sim. E isso é muito legal. Eu estou muito feliz com isso. Nós estamos falando aqui de negócios e tem uma empresária, tem você que trabalha com empresas, né? Sendo empresária da sua, tem ela, empresária do seu próprio negócio, Jaque, eu e Jaque também empresárias da expansão da consciência. Gostou, né, Jaque? Então, nós estamos aqui. Eu costumo falar sobre a questão do narcisismo secundário, que é melhor quem serve. Nós temos a nossa base, nós somos as adultas cujo solo é a infância, sua infância é maravilhosa, a sua também, a nossa nem tanto, a da Alice, não fiquei sabendo, Alice. Depois você me conta, Tá faltou bom. você. E aí, essa questão de estar servindo, para mim, vou usar uma palavra da Dani, é brilhante. É brilhante porque você passa a ser luz. Então, eu também trabalho com algumas afirmações, Mari. E uma das afirmações eu falo, cara, eu sou abençoada, eu sou muito feliz, eu sou muito capaz. E aí você vê isso se desdobrando em todos os negócios que eu vejo, em todas as palestras de mulheres que eu escuto. Isso é, para mim, sensacional. Fala para mim, Alice, que faltou você, sobre a sua base. Como foi a sua infância, essa questão, como que influenciou essa questão mental sua, essa sua construção para hoje você ser quem você é? Então, eu tive uma infância relativamente boa, uma adolescência turbulenta e explosiva de hormônios, mas assim, num contexto e num cenário geral, nenhum trauma específico. Entendi. Mas eu acho que quando a coisa é muito protegida, né, ainda mais quando você está em formação, quando você chega no adulto, você fica assim, mas não é bem isso que eu achava que seria, né? Você ser adulta, cara, é meio, né, complicado, corrido, e eu achava que não ia ser. Tava dentro Foge a da bolha. fantasia, né? Foge a Exatamente. fantasia. Tudo era bom, assim, contas pagas, né? Louça, né, sem pratos sujos e tudo funcionando e tal. E aí eu fico vendo assim, não que a pessoa tem que sofrer para, né, às vezes valorizar ou às vezes se mexer, né? Mas quando você tem tudo entregue nas mãos, isso é muito ruim. Muito ruim. Que aí te impede realmente de você ter um entendimento real do que é a vida, né? Então, assim, foi muito bom a minha infância. Sim. Agradeço meus pais. Mas eu acho que se eu tivesse visto talvez uma reclamação quando eles chegassem do trabalho, né? Ou algo assim, ou talvez eu não tinha maturidade, que eu acho que isso também pode ter acontecido. Eu não, por mais que a coisa tivesse acontecendo, eu não enxergava por ser muito imatura, porque tudo era feito para mim, tudo era entrega na mão. Isso aí, a mesma coisa para mim. Então, para mim, sabe? Isso. Nesse percurso você teve que aprender na prática, mas é melhor. Mas aí eu tive que fazer tomar uma decisão na fase adulta para eu querer ser adulta, né? Sim. Então foi com os meus 30 e poucos, não vamos usar certos números aqui, né? Mas que eu decidi falar assim, não, peraí, olha só, eu preciso ser adulta.
Mas eu já sou adulta. Sim. Mas eu Fica preciso. calma, sabe por quê? Esses dias saiu um estudo que a adolescência é até 32 anos. Ai, meu Deus. Então, Não. toda essa dualidade, esses adolescência. confrontos, esses É. conflitos, se perdoe. Graças à terapia. Acolha a sua história. É. Então, acolha a sua história e está tudo bem. Hoje você está aí plenamente capaz. Em evolução. Exatamente. Em Fluindo, indo, evoluindo e está sendo um voo lindo, maravilhoso. Então, a gente já está acabando, mas temos aí alguns minutinhos e eu vou fazer uma última pergunta para vocês, tá? Eu gostaria de saber o que vocês têm para poder deixar, para transbordar para as mulheres que estão agora ou começando nos seus negócios ou desanimadas nos seus negócios. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para essas mulheres que estão aí precisando fortalecer a base. Nós estamos aqui, empresárias, então eu gostaria dessa ajuda para elas. Pode ficar à vontade, Mari. Então, você falou sobre frase, né? Eu ensino às minhas alunas que eu faço o meu sucesso. E são elas que fazem o sucesso delas. E quando eu comecei a observar o que as mulheres sentem, né, como frustração, e é a falta de resultado. Então, o que eu ensino para as mulheres, o que eu deixo aqui para vocês é: sejam muito boas tecnicamente. Então, assim, na sua área de atuação, seja a melhor que você pode ser, estude, esteja sempre em evolução, né? A gente não está pronta, mas que a gente esteja sempre em evolução. Só que não podemos parar só na nossa área técnica, porque já acompanhei muitas empresárias que, apesar de amar começar o negócio delas amando, elas chegaram a um ponto de acharem que não amavam mais o que faziam e queriam trocar de área, mas é porque estava faltando resultado. Então, tenham uma base de gestão. Aprenda sobre marketing. Desenvolva o seu potencial de marketing, de como você apresenta o que você faz. Não adianta você ser muito bom no que você faz Exato. se você não usa estrategicamente isso, né, para mostrar aos seus clientes e possíveis clientes, para mostrar à sociedade o que você faz. Um outro pilar é gestão de processos e gestão de pessoas. Tenha equipe que compre a sua ideia também. Então, se desenvolva como uma líder do seu negócio. Não basta ser só tecnicamente. E, por último, que é o que eu mais ajudo as empresárias, se organize financeiramente. Porque de nada adianta você ser muito boa, receber pelo que você faz, e aí você usa o seu marketing estrategicamente, vai atrair mais clientes, mas sempre chega naquela sensação no final do mês de que eu estou sem dinheiro. Então, acontece muito com empresárias boas no que fazem e elas não conseguem alavancar por questões financeiras. Então, eu ensino estratégias de desenvolvimento nas finanças, com metas, com aprender mesmo a fazer análise financeira e é de forma simples, que não precisa ser formada em finanças para aprender, né? Saber fazer o dinheiro se multiplicar. Então, com o negócio dela, ela conseguir crescer, porque quanto mais a gente cresce financeiramente, mais pessoas a gente pode ajudar. Sim, com certeza. Então, Você me esse fez é verdade. lembrar da nossa função como mulher. Uhum. Nós temos um útero, né? Uhum. E entrega-se um espermatozoide e nós realizamos a produção de um bebê. Então, o dinheiro, pra gente, ele vem. Uhum. E ele com a gente fica e ele se multiplica. Nós, mulheres, somos multiplicadoras. Então, E essa é você confia no seu potencial, porque geneticamente você é multiplicadora, meu bem. E essa é uma dor de muitas mulheres acharem que não sabem lidar com o dinheiro. Então, aprender a lidar com o dinheiro, isso vai trazer uma satisfação para a mulher, que ela vai começar a crescer mesmo e começar a multiplicar o que ela já faz. Porque quanto mais retorno ela tem, mais pessoas ela vai ajudar. Então, esse é o meu trabalho e é esse desafio que eu deixo para vocês. Sejam boas tecnicamente, mas aprendam sobre gestão, sobre marketing, estratégia e sobre finanças. Muito obrigada. Concluindo, não. Somando com o que você disse maravilhosamente bem. Descontrole financeiro, já mentalmente não é uma palavra boa, né? É descontrole. Então, que sejamos não controladas financeiramente, porque a gente tem que entender que somos corpo, mente e espírito e a gente tem que cuidar da gente. E mulher realmente gasta mais um pouquinho, né? Então, tudo que é gasto conosco não é gasto, é investimento. Mas eu vou ensinar uma coisa. As minhas alunas não deixam de gastar. Elas gastam de forma estratégica e, além de gastar, elas multiplicam o dinheiro que tem. Inteligência Então. emocional, inteligência financeira é vida. Sim. Tati.
Aí eu vou vender o trabalho dela aqui, porque realmente o que eu sou hoje foi buscando a identidade. Então, quando eu resolvi empreender, o que eu posso deixar de conselho para elas, para essas futuras empresárias e empresárias, né? Porque quando a gente decide ser, a gente já é, né? Buscar a identidade. Isso me ajudou muito através de mentorias. Eu acho que mentoria é o que me trouxe até aqui. Eu acho que toda empresária deve fazer mentoria, né? Já tem aqui, ó, uma amiga, procurem. Porque, de fato, assim, eu fiz muitas mentorias, procurar uma terapeuta, ter o seu momento, né? Com Porque certeza. a mentoria com análise é maravilhoso. Não é uma mentoria que vai mudar e virar a chave. É realmente treinando, estar em ambiência que... tem um evento no leste, vamos. Por quê? Porque lá você está em conexão com outras mulheres do mesmo pensamento de empreender. Então, acho que mudar de ambiente, estar nessa Importantíssimo. nessa Expansão, né? energia que é o leste, né, para o empreendedorismo feminino, estar fazendo uma mentoria, fazendo uma análise, né, se investindo em você. Eu acho que isso vai abrir sua mente, vai mudando a sua alta performance e você consegue destravar. Sim. Então é isso que eu deixo aqui para elas Obrigada. como empresárias. Obrigada. E você, Alice? Tanto momentos bons quanto os momentos ruins, eu acho que se alguém tivesse me falado isso antes, eu teria hoje uma outra postura. Então, eu quero deixar para as futuras, né, e talvez iniciantes, né, nessa questão do empreendedorismo feminino, vai passar. Vai passar. E não acreditem que você não tem coragem para. Todo mundo tem coragem. É só você saber aonde você vai ligar a chavinha. E mentorias são importantes para isso, para você reconhecer essa chave, encaixar a chave, a fechadura. E eu acho que eu gostaria de deixar para as pessoas, né, com a minha história de bebê ainda aqui dentro do empreendedorismo, mas é que as coisas ruins e boas vão passar, aprenda com elas e tenha coragem. Muito obrigada. O erro é plataforma de lançamento. Porque uma vez que você errou, nunca mais você vai errar aquilo ali. Exatamente. E quando você acerta, o seu cérebro não computa. O erro é aprendizado. O erro é como se fosse uma escada, né? Só um degrau. Feedback. E você? É uma frase que eu quero deixar para vocês que estão iniciando, que já estão na área há muito tempo. Resistência versus insistência. Insista. Às vezes vem a autossabotagem, né? Às vezes vem aquele sentimento, isso não me pertence, eu não mereço. Mas da onde vem essa voz? Né? Então, como você falou, né? A análise é importante. Por que nunca dá certo? Por que eu começo e paro no meio? Por que eu nunca vou até o fim? Então, entender da onde vêm essas demandas, da onde vêm os bloqueios, aonde vem essa voz, esse diálogo interno negativo que te deprime, que te deixa para baixo, e você acha que todo mundo merece, menos você. Então, insistência versus resistência. Insista, mas antes venha fazer o autoconhecimento, venha dar o primeiro passo, que é um investimento, né? Investir em você, investir em exercício físico, porque tudo isso está atrelado ao cérebro. E ele precisa do exercício físico que jorra lá dopamina no cérebro. E tudo está aliado. Estudar bastante, estar sempre em evolução, em construção. Igual casa, né? Eu tenho que derrubar essa parede aqui para construir de novo. Assim é o cérebro. A gente vai estar sempre em construção no nosso cérebro, gente. E não tem remédio melhor do que análise. Você, né?
sabe disso. Não existe nada melhor você se olhar no espelho e se ver. Não, aqui, quem é que está aqui? Quem sou eu? Sim, Tem pessoas que não sabem quem ela é. E aí, quando você está na análise, é como você estivesse diante do espelho. Você sabe quem é você, o que você não é. Isso é análise. Então, resistência versus insistência. Essa é a frase. E o que eu tenho para deixar também como contribuição é andar em amor. Amor para a psicanálise não é um sentimento, é uma maneira de viver. Né? Então, a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor, mas não é amor do outro. É um amor que até você no início projeta para sua analista, mas ela vai te ensinar a redirecioná-lo para você. E aí você vai viver a plenitude de falar, eu me amo. E eu me amo tanto que eu vou me priorizar e eu vou ser a minha maior incentivadora. Não vai ter influência externa nenhuma que vá dizer para mim que eu não vou conseguir, porque eu determino, eu vou conseguir. E não é egoísmo você se priorizar, tá? É posicionamento. E assim ficamos por aqui. Muito obrigada a todas. Obrigada pelo Muito obrigada, convite. gente. Obrigada. Parabéns, foi muito bom. Obrigada. Até a próxima.